Pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. E vida que segue, hein? Tô deixando gravado aqui a aula dos módulos 7 e 8 da apostila 1, pra gente dar sequência, não pode parar não, certo? O título da aula é Balanço Energético. A situação é simples, já desenhei o começo aqui, vou desenvolver aqui do lado para vocês. Imagino que isso deve ter acontecido com um monte de gente já, comigo é direto. Olha, imagina que a gente vai misturar 100 ml de água de um recipiente que está a 10 graus Celsius com 100 ml de água de um outro recipiente B que está a 30 graus Celsius. Normal. Quem nunca chegou da rua num dia quente, pegou água da geladeira, misturou com água do filtro? A água da geladeira, que está mais fria nessa mistura, aquece um pouco. A água do filtro, que está mais quente, ela resfria um pouco. Fisicamente, o que acontece? A substância mais quente transfere energia para a substância mais fria. Lembra que a energia térmica, o calor, passa sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. O que acontece? A temperatura dessa água que está a 30 graus Celsius vai diminuir um pouquinho. E a temperatura dessa água, que está a 10 graus Celsius, vai aumentar um pouquinho. Elas vão chegar num equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Ou seja, a mistura vai terminar numa temperatura em comum. As duas águas terão a mesma temperatura final. Como que a gente faz isso? Desse jeito. Se a gente somar a quantidade de energia recebido por A, ele recebeu, mais a quantidade de energia cedida por B, esse total vai dar zero. O que quer dizer? Toda a energia que a água mais quente forneceu corresponde a toda a energia que a água mais fria recebeu. Essa quantidade de energia, para mudar a temperatura, a gente já aprendeu em outras aulas, que é essa quantidade de energia, mc delta θ. Então, eu vou abrir a fórmula dos dois lados. Do lado A, vai ficar massa de A, calor específico da água, que a gente já sabe, essa variação de temperatura, só que eu vou escrever temperatura final menos temperatura inicial. Mais, que está aqui na fórmula, vou abrir a quantidade de energia da água B. Vai ficar assim, massa da água B, calor específico, abre parênteses, temperatura final menos temperatura inicial, tudo isso igual a zero. No nosso problema, no nosso modelo, já tem valores. 100 gramas de água corresponde, 100 ml de água corresponde a 100 gramas. Então, eu vou colocar aqui, massa da água A, 100 gramas. Calor específico da água é 1, é o único valor que vocês têm que decorar. Temperatura final. Vou descobrir para ver qual é a temperatura de equilíbrio térmico. A água A começou com 10 graus Celsius. Está marcado aqui. Então, 10. Fecha parênteses, mais a massa de B, 100 ml. Calor específico da água é 1. Quero ver qual vai ser a temperatura final e a temperatura inicial da água B, 30 graus Celsius. Fecha parênteses, tudo isso igual a zero. Multiplicamos 100 vezes 1, agora a gente faz uma distributiva. 100 vezes TF, 100 TF, menos 100 vezes 10, 1000. Mais da fórmula continua, mesmo esquema. 100 vezes 1, 100, aí a gente faz a distributiva. 100 TF, menos 100 vezes 30, 3.000. Igual a zero. Do jeito que está aqui, a gente junta quem está o número sozinho com quem é número sozinho e quem é letra com
quem é letra. Então vai ficar 100 TF com 100 TF, 200 TF. Menos 3.000 menos 1.000 fica menos 4.000. Tudo isso igual a zero. O 4.000 que é negativo, a gente passa para lá positivo. Então fica 200 TF igual 4.000. O 200 que está multiplicando passa para lá dividindo. Temperatura final, 4.000 dividido por 200. Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Temperatura final, 40 dividido por 2, 20 graus Celsius. Boa! Na nossa situação, essas duas quantidades de água misturadas chegarão a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ah, quer dizer que é só somar os dois valores de temperatura, 30 mais 10, 40 e dividir por 2? Não. Aconteceu no nosso cálculo porque as substâncias são as mesmas em quantidades iguais. Se isso acontecer, beleza. Só que os problemas não vão ficar facilitando assim. Eles podem falar que a substância A é água, que a B é glicerina. A glicerina tem um calor específico diferente. Que o A tem 100 ml e que o B tem 300. Já não dá certo. Então a gente monta sempre com duas substâncias, como nós fizemos, com 3, com 4, não importa quantos tiver. Abre cuidadosamente as fórmulas, o que é A, o que é B, substitui o valor de cada uma, a partir daí é desenvolvimento matemático. Certo? É o conteúdo de 2 módulos, mas é tranquilo, é desse jeito. No decorrer, eu vou colocando a resolução dos exercícios para vocês e dando sequência no material. Fica com Deus, cuidado, fique em casa de preferência e mantenha essas mãos limpas, hein? Beijo, um queijo. Tchau!